com a nossa aula de língua portuguesa de quarta-feira. Muito bem, como estão os livros? Me mandem, galerinha, uma resposta. Tia Débora, ó, meu livro já tô na página 2. Tia Débora, comecei a fazer meu livro agora. Ih, tia Débora, tô lá na biografia ainda. Me mandem, tá? Me mandem um retorno de como está o projeto do livro de vocês, tá bom? Tia Débora precisa saber, tá? Não se esqueçam de me enviar, tia Débora está aguardando. Joinha, muito bem. Vamos começar nossa aula de língua portuguesa. Vamos começar com leitura. Temos 2 conteúdos novos para vermos hoje, porém 2 conteúdos muito fáceis, onde as atividades estão na plataforma. Assistiu a aula? Plataforma fazer atividade, ok? Beleza? Então vamos começar com a interpretação de texto. Hora da leitura, página 31. Leia a seguir parte da continuação da reportagem Mar de Plásticos. Lembra que nós falamos sobre Mar de Plásticos na semana passada, que nós falamos sobre a contaminação dos mares, né? Dos oceanos que estão contaminados com toneladas e toneladas de lixo, e isso está acabando com a natureza, está acabando com a vida de muitos animais, infelizmente, né, galera? Então vamos nos conscientizar, tá? Bem, vamos continuar aqui. Depósito de detritos, página 31. Descoberta na segunda metade da década de 1980, a grande mancha de lixo do Pacífico está na área do Giro Pacífico Norte, um dos 5 maiores giros oceânicos do mundo, entre a costa ocidental dos Estados Unidos e o Havaí. A mancha acumula resíduos trazidos pelas correntes oceânicas. Então aqui a gente tem a imagem, né? Ó, para que vocês possam ver melhor, né? A imagem que está lá na página 31. Os detritos plásticos, fragmentados em sua maior parte, encontrados nessas águas calmas, não são detectados em imagens de satélites. Somente quem está em embarcações que se encontram na região consegue vê-los. Olha só que interessante, são toneladas de lixos que que os satélites não conseguem captar essa imagem. Só quem está passando por lá de navio, né, que vai conseguir ver aquela quantidade enorme de lixo. Esboço de ação. A comunidade internacional também está se mexendo para tentar resolver o problema do lixo nos oceanos. Em 2011 foi criado o Compromisso de Honolulu para discutir a questão de resíduos nos mares em nível global, então, seja em nível mundial, né? Uma conscientização mundial, né, sobre os resíduos plásticos que se encontram no mar. Um dos resultados concretos do Compromisso de Honolulu foi a assinatura da Declaração Global Conjunta da Indústria dos Plásticos, da qual a Plastivida é signatária. Para implementar no Brasil esse compromisso mundial, a associação, como uma das entidades representantes da cadeia produtiva dos plásticos no Brasil, no país, e o IOUSP, assinaram um convênio em 2012. Então, o Brasil, desde 2012, tem, junto com as indústrias, né, de plástico, essa conscientização, né, esse compromisso em conscientizar a população de que o lixo não pode ser jogado no mar. Apesar de todos sabermos que isso é errado, infelizmente algumas pessoas ignoram, né? E infelizmente jogam lixo, jogam plástico no mar. E isso daí, porque o papel, gente, com o tempo ele se dissolve. Ele ainda é menos pior. Ele também é poluente, porém menos pior. Agora, o plástico, gente, ele demora milhares e milhares de anos para se decompor. Infelizmente, eles vão para o mar e acabam matando os animais, né, que não conseguem distinguir, eles não conseguem identificar o que é lixo, o que é comida, tá? Infelizmente acabam morrendo, muitos, milhares e milhares de animais acabam morrendo devido à falta de consciência, falta de conscientização das pessoas. Então, por favor, conscientizem a todos de que isso é errado. Vai para a praia, leva uma sacolinha, joga os lixos ali dentro. O lixo não tem que ficar na praia, o lixo não tem que ficar na areia, muito menos ser jogado no mar. Tá bom, galerinha?
Muito bem. Agora nós vamos para a página 32, onde nós temos 2 conteúdos novos, mas são 2 conteúdos muito fáceis, tá? Então vamos lá. O primeiro conteúdo que nós vamos ver são os adjetivos pátrios. Cheio, o que são os adjetivos pátrios? Bem, os adjetivos pátrios são aqueles de referência ao lugar onde a pessoa está, onde a pessoa nasceu. Por exemplo, quem nasceu no Brasil é brasileiro. Quem nasceu no Chile é chileno. Quem nasceu no Japão é japonês. Quem nasceu na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Quem nasceu no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Ah, tia, eu sou fluminense não, eu sou Flamengo. Sou Flamengo, esse negócio de ser fluminense comigo não dá certo. Não, sim, é fluminense. Nasceu no estado do Rio de Janeiro, é fluminense. Todo mundo que nasceu no estado do Rio de Janeiro, em qualquer cidade, né, Cabo Frio, além de ser, né, por exemplo, quem nasceu em Macaé é macaense. Mas como Macaé faz parte do estado do Rio de Janeiro, então essa pessoa também é fluminense, certo? Então, o adjetivo pátrio é aquele que fala do local onde aquela pessoa nasceu, certo? Pegando o livrinho aqui. Leia este trecho, isso na página 32. Leia este trecho da reportagem Mar de Plástico. A grande mancha de lixo do Pacífico, localizada entre a costa oeste estadunidense e o Havaí, tem cerca de 80 mil toneladas de plásticos descartadas em uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado amazonense. Temos uma amazonense presente em nossas aulas e quase 2,5 vezes o território francês. Então, quando nós estamos falando sobre o território francês, nós estamos falando sobre qual país, gente? A Alemanha? Não, né? A França. Quando nós falamos sobre o estado amazonense, nós estamos falando sobre qual estado brasileiro? Quem sabe? Tic-tac, tic-tac. Amazônia, né, gente? Muito bem. E quando nós falamos sobre estadunidense, nós estamos falando sobre as pessoas, né? Sobre qual país? Estados Unidos da América. Muito bem. Então, o adjetivo pátrio se refere àquele local, né? Aquele país, aquele estado, aquela cidade, né? Quem nasce no Rio Grande do Sul é o quê? Gaúcho, né? Quem nasce no Ceará? Cearense, certo? Então, quem nasce na Alemanha? Alemão. Então, o adjetivo pátrio, ele se refere não somente àquelas pessoas que nascem naquele determinado local, também serve, como aqui no texto, para falarmos, né, sobre uma determinada localidade, um país, um estado, uma cidade, enfim, quando nós nos referimos ao adjetivo pátrio daquele determinado local. Isso é muito fácil, mega fácil. Então, ó, primeira bolinha, no trecho da reportagem foram destacadas 3 palavras. A qual classe gramatical elas pertencem? Explique sua resposta indicando qual é a função dessa classe de palavras. Então, vamos lá. Elas são o quê? Estadunidense, amazonense, francês são adjetivos. Por que são adjetivos? Porque elas estão se referindo a uma determinada localidade, a um determinado local, né? Muito bem. Segunda bolinha. Além dessa função apontada por você, esses termos também indicam um lugar de origem, nacionalidade de algo ou alguém. Por essa característica, como esses termos são chamados? Esses termos são chamados de adjetivos pátrios, né? Porque se refere ao lugar onde alguém nasceu, se refere ao produto de origem daquele determinado local, né? Então, chamado de adjetivo pátrio. Muito fácil, as atividades referentes a esse conteúdo estão lá na plataforma. Mas nós também vamos falar sobre um outro tipo de adjetivo que é tão fácil quanto esse, tá? Nós vamos falar sobre a locução adjetiva. Tia, locução adjetiva?
prestem atenção aqui, que vocês vão ver que é molezinha. Locução adjetiva. Vamos retornar àquele trecho da reportagem Mar de Plásticos, que vimos anteriormente. Agora substitua os adjetivos pátrios por expressões, mais de uma palavra, sem alterar o sentido do texto. Se achar necessário, volte ao trecho completo para encontrar essas expressões. A grande mancha de lixo do Pacífico, localizada entre a costa oeste do... Qual país? Aquele país grandão lá, que está lá na América do Norte. E o Havaí tem cerca de 80 mil toneladas de plásticos descartados em uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados. Um pouco maior que o resto do estado, maior que o estado do... Tem aqui em cima no trecho, tá, gente? Aí é só vocês completarem com o nome do estado ou do país. E quase 2,5 vezes o território de qual país? Tem, as respostas estão aqui em cima, tá? As respostas estão aqui, ó. É só vocês colocarem aqui, só que em forma do nome do estado ou do país, não em forma do adjetivo pátrio, tá bom? Muito bem. Certamente, página 33, certamente, você deve ter percebido que os adjetivos pátrios estadunidense, amazonense e francês têm o mesmo sentido de Estados Unidos, do Amazonas e da França. Assim como os adjetivos pátrios, as expressões dos Estados Unidos, do Amazonas e da França caracterizam um substantivo, indicando o lugar de origem, nacionalidade. Como essas expressões são formadas por mais de uma palavra, recebem o nome de locução adjetiva. Locução adjetiva é a expressão formada por 2 ou mais palavras que têm a função de caracterizar o substantivo a que se refere. As locuções adjetivas não indicam apenas o lugar de origem e nacionalidade. Observe esses exemplos. Essa ilha de Entulhos está crescendo mais rapidamente do que se previa. Ilha, substantivo, de Entulhos, locução adjetiva. A pesquisa foi publicada em uma revista de ciências, substantivo, revista, locução adjetiva de ciências, né? Então, ó, as redes de pesca descartadas são responsáveis por quase metade do peso dos resíduos. Substantivo, redes, locução adjetiva de pesca. Geralmente, a locução adjetiva é formada pela palavra de, do, da, dos ou das. Então, esse é o início da locução adjetiva. E um substantivo. O material de apoio desta unidade traz um jogo de memória com adjetivos que correspondem às locuções adjetivas que você já deve ter visto, mas não tinha conhecimento de que os dois significavam a mesma coisa. Destaque as cartelas do jogo e convide o papai ou a mamãe ou o irmão para jogar, né? Porque no caso o coleguinha aqui não vai ser possível porque nós não estamos, infelizmente, não estamos dentro da sala de aula. Então, galera, ó, locução adjetiva muito fácil. Por exemplo, se eu tenho assim, eu estudo deixa eu chegar a cadeirinha pra cá, no turno da manhã, certo? Aí, eu vou fazer a substituição. Se eu estudo no turno da manhã, turno é o meu substantivo. Da manhã é a minha locução adjetiva. Eu vou substituir o quê? Apenas o meu substantivo vai continuar. Eu vou substituir a minha locução adjetiva. Ao invés de ficar eu estudo no turno da manhã, eu estudo no turno matutino. Por que matutino? Porque matutino significa turno da manhã. E se eu escrever assim? Eu estudo no turno da tarde.
Eu estudo no turno da tarde. A minha locução adjetiva da tarde. Vou substituí-la. Eu estudo noturno vespertino. E se eu falar, ó, vespertino, mesma coisa que da tarde. E se eu falar que eu estudo no turno da noite? Eu estudo no turno, quem sabe, da noite eu vou substituir por, muito fácil, eu estudo noturno, certo? Então, manhã, matutino, tarde, vespertino, noite, noturno. Esse é só um exemplo. Eu posso também falar assim, eu li aquela revista de ciências. Como ficaria? Eu li aquela revista científica. Eu falei sobre a ciência, o estudo da ciência em minha pesquisa. Eu falei cientificamente em minha pesquisa, né? Então, gente, são substituições muito fáceis, ok? Muito fáceis, muito moleza. Algumas vocês vão até estranhar por não conhecerem. Porém, com a prática, vocês vão ver que é muito fácil mesmo. Tão fácil que Tia Débora fez atividades e elas estão lá na plataforma para que todos façam. Tia Débora vai corrigir. Conto com a responsabilidade de todos para realizar as atividades. Ok, galerinha? Nossa aula de português vai ficar por aqui. Realizem as atividades que são muito fáceis, mega fáceis, ultra fáceis. Tenho certeza que todos irão acertar, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau!